É agora o tempo favorável e é agora o dia da salvação. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes a gente fala assim, eu preciso me confessar, mas hoje não, deixar para outro dia. Eu estou meio afastado da igreja, preciso voltar, mas não hoje, qualquer hora eu volto. E a gente vai adiando as nossas decisões de voltar para Deus, para a nossa religião, para a nossa igreja, para os nossos compromissos de cristão, vai adiando para um tempo que a gente não define. E a palavra de Deus hoje está dizendo para nós isso. É agora o tempo favorável. É agora o dia da salvação. Por isso aproveitemos. Toda a liturgia da palavra desta quarta-feira de cinzas é um apelo insistente de Deus para a nossa conversão. Tanto a primeira como a segunda leitura trazem esse apelo comovente de Deus para que abandonemos os nossos pecados, deixemos para trás o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa violência e voltemos para Ele de todo o coração. Vocês ouviram na primeira leitura que através do profeta Joel, Deus nos diz: voltai para mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Por isso eu perguntava a vocês estão em jejum? Não dá para perceber porque vocês lavaram o rosto, perfumaram a cabeça e não tem cara triste, né? Aí não dá para a gente saber. Jesus que deu essa dica para nós. Mas então voltai para mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor. Os israelitas, o povo do tempo do profeta Joel, eles tinham o costume de quando estavam tristes, passando por algum problema, alguma desgraça, alguma doença grave, eles se vestiam de saco, roupas rasgadas, e iam se sentar sobre as cinzas. Não colocavam a cinza na cabeça, mas se sentavam sobre as cinzas, para refletir sobre a sua vida e também para implorar de Deus a sua compaixão e a sua misericórdia. E aqui diz a palavra de Deus, não adianta rasgar o vestido, a calça, a blusa, não rasgue a roupa, rasgue o coração, porque é o coração que está duro, endurecido, fechado. E por que fazer isso? Porque o Senhor é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar nossos pecados. E o profeta exorta o povo a fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje e nessa quaresma também. Prescrevei o jejum sagrado. É o jejum sagrado, não é qualquer jejum. Não é só para emagrecer. Congregai o povo, realizai cerimônias de culto. Chorem os ministros sagrados e digam: perdoa, Senhor, o teu povo, não deixes que sofra infâmia. Vocês vieram em grande quantidade hoje à igreja, significa que vocês sentiram esse impulso, esse chamado de Deus no coração de cada um. Depois das festas, dos feriados de carnaval, de muita bebedeira, de muitas coisas que outras pessoas fazem, voltamos para a casa do Pai, acolhendo esse apelo de Deus. O padre ainda não chorou entre o vestíbulo e o altar, tá? Mas aqui está dizendo que os ministros sagrados devem também chorar pelo seu povo, dizendo: perdoa, Senhor, o teu povo, não deixes que ele sofra humilhação. Conclusão de tudo isso, o Senhor encheu-se de zelo e perdoou o seu povo. Essa profecia de Joel foi escrita na época de uma grande praga de gafanhotos, que destruiu toda a plantação deles. Eles iriam ficar 1 ano sem nada, sem comida. Sobretudo quem é agricultor sabe disso. E por isso, nesse contexto, é que o profeta faz esse apelo, dizendo: voltem para Deus, se convertam, mudem de vida, que Ele vai mudar de ideia sobre vocês. Ou seja, Deus se deixa comover pelas nossas atitudes e práticas, que demonstram o nosso arrependimento e a nossa conversão. Na segunda leitura, é o apóstolo Paulo quem diz: irmãos, é Deus mesmo quem vos exorta através de mim. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, diz Paulo, deixai-vos reconciliar com Deus, pois Ele sacrificou o seu Filho amado e justo para que nós, pecadores, fôssemos justificados por Ele. O amor de Deus é tão grande por nós
que mesmo pecadores e injustos, Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós na cruz, e a sua morte nos justificou. De pecadores nos tornamos justos, enquanto que o Filho de Deus de justo se tornou pecador e morreu na cruz. Então, em gratidão a Deus, precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus por nós e a bondade infinita de Deus Pai. E Paulo insiste: não recebam a graça de Deus em vão. Aproveitem as oportunidades que Deus lhes dá, como esse tempo de Quaresma. Pois é agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Não deixem para amanhã, para depois, para o mês que vem, mas aproveitem essa oportunidade. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos quer seus amigos, seus parceiros. Ele nos quer reconciliar com Ele. Não somos nem nós que tomamos a iniciativa da reconciliação, é Ele. Deixai-vos reconciliar com Deus. Só depende de nós. Se nós quisermos e deixarmos, Deus está pronto para se reconciliar conosco. Para isso tem o sacramento da reconciliação, que nós chamamos de confissão. Quem pode realizar por nós e para nós essa reconciliação é o próprio Cristo, porque foi Ele que deu a vida pela nossa salvação. No Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus nos adverte a não praticarmos as nossas boas obras, a nossa justiça, só para sermos vistos, para aparecer, por motivo de vaidade. E esse conselho é bem oportuno para os nossos dias, porque nós vivemos numa sociedade exibicionista. Todo mundo quer aparecer, quer estar na vitrine, quer mandar postagem, qualquer coisa que a gente faz, a gente posta nos grupos, na internet, nas redes, não é assim? Todo mundo gosta de aparecer, é moda, é do nosso tempo. Jesus vai dizer, não façam as boas obras de vocês só para serem vistos e elogiados, mesmo que sejam boas obras, nós devemos fazer. Caridade, oração, jejum, sacrifício, são as boas obras a que se refere Jesus. É bom que façamos, mas não para aparecer, para acharem que nós somos melhores que os outros irmãos e irmãs. Vivemos então, como dizia, numa sociedade consumista, marqueteira, de muita propaganda, às vezes enganosa. Vocês sabem que os meios de comunicação social estão cheios de fake news, notícias falsas, não é isso? Ou seja, na nossa cultura o exibicionismo prevalece. O que conta não é o que somos, a nossa essência, mas o que aparecemos ser. E contra tudo isso, Jesus nos adverte. Cuidado, para vocês não praticarem a sua justiça diante das pessoas só para serem vistas por elas, porque do contrário, vocês não receberão a recompensa do Pai que está no céu. Jesus retoma então essas 3 práticas religiosas que era muito cara aos judeus, aos israelitas, mas também a nós, que eram expressão de conversão do coração e para louvar a Deus e obter a sua bênção. Mas que alguns religiosos faziam na época de Jesus e ainda hoje fazem, para exibir a sua religiosidade diante das pessoas, para serem elogiados por elas, como, olha, esse aqui é um santo, aquela lá é uma santa. E assim acabam perdendo a virtude, o mérito, porque Deus rejeita os vaidosos, mas acolhe os humildes. Por isso, diz Jesus, quando fizerem caridade, derem esmola, não façam propaganda, não chamem a televisão, não fotografem, não divulguem, para serem elogiados pelas pessoas. Façam com discrição, no silêncio, de modo que só o Pai do céu saiba e lhe dê a sua recompensa. Às vezes alguns políticos nossos fazem isso, né? Fazem cesta básica no Natal, na Páscoa, e chama a televisão, e filma tudo e coloca lá no seu site. Quando orardes, não façais como os hipócritas quer dizer falsos, fingidos, que rezam ostensivamente nas igrejas ou nas praças só para serem vistos. Mas tu, pelo contrário, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. E quando jejuares, espero que vocês jejuem nos dias devidos e até em outros, não fiquem com o rosto triste como os hipócritas, mas perfume a sua cabeça, lave o seu rosto,
para que ninguém saiba que você está jejuando, a não ser o Pai do céu, e Ele te recompensará. Ou seja, essas 3 práticas são muito válidas para nos levar à conversão, à mudança de vida, ao crescimento espiritual. Mas não devem ser feitas para nos autopromover, para nos vangloriar, para sermos elogiados, e sim para glorificar a Deus, ajudar o próximo e nos santificar. Queridos irmãos e irmãs, não quero me delongar nessa reflexão, porque gostaria que vocês ouvissem agora um pouco a palavra, a mensagem do Papa Francisco a respeito da campanha desse ano. Como disse, a campanha desse ano tem um tema inusitado: fraternidade e amizade social. A gente sabe bem o que é amizade, não é isso? Todo mundo sabe. Agora, o que é amizade social, temos que refletir para entender isso. Essa campanha da fraternidade foi pensada a partir de um documento que o Papa Francisco escreveu em 2022, chamado em italiano Fratelli Tutti, e que se traduz como todos irmãos, baseado numa palavra de Jesus, do Evangelho de Mateus, que diz: vocês são todos irmãos. Vocês têm só um Pai que está no céu, e quanto a vocês não são pais, nem mestres, nem chefes, mas são todos irmãos. Por conta dessa afirmação do Papa Francisco, que na verdade ele repete essa frase de Jesus, muitas pessoas não compreenderam e até acusaram o Papa de heresia. Não, o Papa é herege porque na Bíblia está escrito que o que nos faz irmãos é o nosso batismo, é a nossa fé em Cristo. É isso que nos faz irmãos. Como é que eu posso ser irmão do muçulmano, do israelita, do umbandista, do espírita, se eles não creem na minha fé em Jesus? É bem verdade que o batismo, a fé em Cristo, nos faz irmãos em Cristo, é a nossa fé. Mas o que o Papa propõe é uma fraternidade para além disso. Quer dizer, independentemente de eu ser brasileiro, latino-americano, europeu, indiano, chinês ou africano, eu sou um ser humano, nós somos humanos. E como seres humanos, nós somos irmãos, diz o Papa. Devemos nos amar e nos respeitar, sem considerar a diferença de raça, de cor, de promoção social e de religião. É certo que o cristão, nós, batizados, somos irmãos na fé em Cristo. Mas o que o Papa propõe é mais do que isso, ser irmãos também daqueles que não têm a mesma fé que nós. Ser irmão no sentido de respeitar, de ajudar, de valorizar as pessoas. E a gente vive uma sociedade de muita exclusão, de muito radicalismo, e às vezes nós mesmos, católicos, cristãos, discriminamos as pessoas, nos afastamos de certos grupos, de certas pessoas. Então essa campanha da fraternidade desse ano é para nos ajudar a refletir sobre tudo isso. Por isso, convido e proponho a vocês que se integrem a um grupo das novenas, dos encontros da campanha, que habitualmente se faz nas casas, nas famílias, durante o tempo da Quaresma, para participarem e refletirem, rezarem e aprofundarem essa temática da amizade social, para que sejamos todos irmãos e irmãs como deseja Cristo. Ouçamos então as palavras do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, ao iniciarmos com jejum, penitência e oração a caminhada quaresmal, uno-me aos meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, num hino de ação de graças ao Altíssimo pelos 60 anos da campanha da fraternidade. Um itinerário de conversão que une fé e vida, espiritualidade e compromisso fraterno, amor a Deus e amor ao próximo, especialmente aquele mais fragilizado e necessitado de atenção. Esse percurso é proposto cada ano à Igreja no Brasil e a todas as pessoas de boa vontade desta querida nação. Neste ano, com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema
vós sois todos irmãos e irmãs, os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar, durante a Quaresma, um caminho de conversão, baseado na carta encíclica Fratelli Tutti, que assinei em Assis, no dia 3 de outubro de 2020, véspera da memória litúrgica de São Francisco. Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal, que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o céu, onde o Pai nos acolherá a todos, como seus filhos e filhas. Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que, espontaneamente, não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Desejo que a Igreja no Brasil obtenha bons frutos nesse caminho quaresmal e faço votos que a campanha da fraternidade, uma vez mais, auxilie as pessoas e comunidades desta querida nação no seu processo de conversão ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, superando toda divisão, indiferença, ódio e violência. Confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida e como penhor de abundantes graças celestes, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham pela fraternidade universal, a bênção apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim. Roma, São João de Latrão, 25 de janeiro de 2024, Festa litúrgica da conversão de São Paulo Apóstolo. Franciscus.